Quem é vivo sempre aparece. Muito, muito bom feriado pra você, torcedor, torcedora do Coringão, pra você que ama ou odeia o Corinthians, pra você que odeia amar e ama odiar. É, meus filhos, assim é a vida. O Coringão ganhou mais uma, são 7 partidas invictas. Minha fiel audiência de duas pessoas, minha mãe e minha namorada, falam pra eu voltar a gravar. Então, estou aqui novamente pra falar desse jogo Corinthians 2, Penharol 0 em Itaquera. Estive no jogo, tive o privilégio de poder acompanhar de perto mais uma linda festa da torcida corintiana na Zona Leste Paulista. E que atuação do Corinthians, hein, rapaziada? Que atuação do Coringão. É estranho pra gente, né? É estranho pra gente porque nós, apesar de sermos uma torcida que acredita até o final e que é muito esperançosa, nós somos pouco otimista, talvez. A gente é pouco otimista. Então, tipo assim, a gente espera num milagre do jeito corintiano, mas a gente só espera que seja no jeito corintiano porque muitas vezes a gente assume que o Corinthians é apático, que o Corinthians tem um nível de qualidade muitas vezes abaixo do que a gente espera e tem que compensar na raça de alguma forma. É por isso que a gente tem esse mantra assim. E ultimamente o Corinthians tem tido uma qualidade muito boa, aliada à raça, vejam só. A gente tem jogadores de muita qualidade e ultimamente esses jogadores têm demonstrado raça, vontade, gana dentro de jogo. E isso é o que faz a gente ter uma conexão ainda maior com os jogadores, porque a gente costuma ter muito mais ídolo raçudo do que técnico aqui, né? Quantas vezes a gente já não fala de Angel Romero? Romero é bem capaz que eu e 90% da minha audiência sejamos melhores do que o Romero com a bola no pé, com o quesito técnico e tudo mais. Obviamente, brincadeiras à parte, mas o Romero tem uma raça, uma entrega, tinha uma entrega dentro de campo que ele era um de nós. Dentro do campo ele era um de nós. Então é muito bom ver o seu Lingard voltando pra marcar, recompondo. É muito bom ver seu Yuri Alberto dando carrinho lateral. É muito, muito bom ver seu Ranielli jogando na volância e na lateral com a mesma raça, com a mesma vontade. É muito bom ver Breno Bidon correndo e parando de tocar pra trás curto e recompondo e batendo nos caras e tomando porrada. É bom. O André, que com o pesar dos apesares e apesar dos apesares e pesar dos pesares, o André corre muito, se entrega muito, é inegável. Então, assim, é muito bom. E aí a gente já entra no primeiro tópico do vídeo, rapaziada, que é o seguinte. Vocês devem lembrar, eu falei aqui quando o Lingard chegou, que o Lingard geraria muito mais jogo do que o senhor Memphis Depay. Memphis Depay, enfim, sei lá como é a pronúncia certa, até hoje eu me confundo. Eu falei isso aqui e eu acho que cada vez mais a gente tem tido prova disso, né? Acho que agora a tendência é que o Lingard consiga uma sequência de jogos, né? Eu acho que ele tá merecendo, ele conquistou isso. Infelizmente, com a lesão do Kaique, os caminhos se abriram ainda mais pra ele, porque aí restaria o Lingard concorrer com o Vitinho. E aí, se esse copo aqui concorresse com o Vitinho, provavelmente ele ganharia também. Então, o Lingard tende a ser o novo titular do Corinthians até a volta do Memphis, readaptação, recondicionamento físico do Memphis. E aí entra a primeira discussão: o que vocês fariam? Eu vi gente falando, tira o André, tira o Bidon, recua o Garro. E, gente, a gente tá 7 jogos sem tomar gol, do jeito que tá. 5 vitórias e 2 empates. O time tá numa consistência absurda. Eu acho que, sinceramente, pro momento atual, o ideal não é mexer em formação, não é mexer em esquema tático. Então, assim, a gente tá tendo Ranielli, Bidon e André. Uma sustentação muito grande. Eu nem vou falar do sistema defensivo, literalmente, tá? Então, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, Bidu, Mateuzinho e Hugo. Eu acho que essa parte aí não tem discussão, né? Todos são titulares quase que absolutos, ressalva o Gabriel Paulista, que tem uma inconstância e às vezes a gente flerta com a vontade de voltar o André Ramalho. Mas o Gabriel Paulista, atualmente, desde que o Fernando Diniz chegou, ele mostrou pouca inconsistência. Ele vem muito consistente, vem se encorpando no elenco. Então, eu acho que o Gabriel Paulista, nesse momento, o futebol é muito cíclico, é verdade, mas nesse momento o Gabriel Paulista se consolida como um titular. Então, o Ranielli, Bidon e André, eu, sinceramente, não mexeria aí.
O Garro voltou a jogar bem como esse ponta de lança, como falava-se antigamente, né? Então, ele vem fechando esse losango no meio-campo. Então, Ranielli, André Bidon, que estão abertos, mas ao mesmo tempo na recomposição eles fecham e voltam como se fosse dois segundos volantes, né? Então a gente joga com três volantes. E a ponta desse losango, a ponta ofensiva é o Rodrigo Garro, que voltou a jogar muito bem. E você vê que o Fernando Diniz dá uma liberdade absurda pro Rodrigo Garro. Tem hora que ele tá na ponta direita, tem hora que ele tá buscando a bola no pé do zagueiro, tem hora que ele tá na ponta esquerda, tem hora que ele tá dentro da área como centroavante. É o jeito que o Garro jogou muito bem em 2024, achando Yuri Alberto e Memphis naquela reta final que a gente ganhou muitos jogos. E eu acho que o Diniz é um grande acerto do Diniz ter recuperado o Garro e ter dado essa liberdade pro Rodrigo Garro correr e se sentir livre para criar aonde ele quiser. E aí, o Garro bem, gente. A gente fala muitas vezes de um sistema de ataque ineficiente, mas o Garro bem, ele abastece tanto o ataque que mesmo que o Yuri Alberto perca 6 gols, ele vai achar o Yuri Alberto a sexta vez que não vai arriscar e vai tocar pro Lingard. Como aconteceu ontem. Mesmo que o Lingard perca uma bola, o Garro vai dar mais umas três pra ele no jogo, pra ele correr em velocidade atacando espaço. Então o Garro bem potencializa todo o sistema ofensivo do Corinthians. Aqui eu quero fazer um disclaimer que me irrita muitas vezes a postura. Como eu posso dizer? A postura meio desleixada do Garro defensivamente algumas vezes. E aí você pode me falar, Pedro, mas o Garro não é um defensor, o Garro não é um volante, ele não tem que marcar muito bem. Mas tem algumas vezes que o Corinthians precisa recompor no sistema defensivo, principalmente como foi contra o Palmeiras, por exemplo, que nós estávamos com dois a menos, que o Garro, ele. Você vê que ele dá uma desleixada, ele vai apertar, mas ele dá um passo a menos. Eu não sei se é medo de lesão, se é medo de fazer a falta e tal. Enfim, eu não quero entrar muito nesse mérito, mas ainda tem esse ponto pra mim que às vezes me irrita no Garro. Ele é meio mole na marcação. Tem muitos VTs aí que você consegue ver que dá pra ele apertar e ele tira um pouco o pé. Parece que é proposital, então fica essa ressalva. Mas tá bom, é defensivamente. Se Raniel, André e Bidon estiverem ali pra defender, o Garro não vai ter que cumprir esse papel e não vai me irritar. Então, beleza. Ofensivamente, o Garro voltando a produzir já me satisfaz. Meu, mata essa necessidade. Então, Yuri e Lingard. E aí, gente, é isso aí. O Lingard é. Eu não sei, eu tô tentando entender se. Porque é um jogo acima da média que ele fez, ele precisa mostrar mais, é verdade. Mas pra mim é muito nítido. Como eu falei lá no anúncio do Lingard. Achava, continuo achando, que ele gera e gerará muito jogo, muito mais jogo do que o Memphis. O Memphis é um jogador, e eu não tô falando aqui pra gente comparar a qualidade de um com o outro, tá? Talvez o Memphis, por trajetória, esteja um patamar acima da carreira do Lingard. E eu nem sei se está tão assim, tá? Eu acho que eles dois estão numa prateleira bem semelhante, sendo bem sincero. É, eu acho que o Lingard recompõe muito mais, ele corre muito mais. E aí você pode puxar um dado e jogar aqui e falar, Pedro, olha aqui, ó, GPS dos dois. Os dois correm 9 km por jogo. Mas a sensação que dá é que o Lingard, ele corre efetivamente esses 9 km. O Memphis anda, caminha, trota 9 km. O Lingard ontem voltava recompondo e carrinho em lateral, carrinho em ponta. O Raniel, acho, lançou uma bola pra ele, a bola tava longa, ele não desistiu, ele foi até o final, sofreu uma falta que o Bandeira não deu. O Lingard corre pra caralho. O Lingard, olha o segundo gol, gente. O segundo gol, o Memphis não apertaria aquele zagueiro. E se o Memphis apertasse aquele zagueiro da forma que o Lingard apertou, muito possivelmente o Memphis não teria feito a ultrapassagem na velocidade que o Lingard mesmo fez. Porque o Lingard rouba a bola fica no Yuri. A hora que o Lingard vê que a bola fica no Yuri, ele. Tá ligado quando a Havaiana escapa do pé, vendo qualquer bagulho sobe 8 metros de altura quando você tá correndo na rua? O Lingard já. Mano, ele nem quis entender mais. Ele só olhou pra frente, mano. Deu uma olhada pro Yuri e quis se apresentar, deu a opção. O Memphis muito provavelmente teria o mesmo pensamento, mas eu não sei se o Memphis conseguiria acompanhar na velocidade, entendeu? Eu não sei se o Memphis estaria ali, aonde o Lingard tava pra fazer o segundo gol ontem, com a velocidade que o Lingard tava. Obviamente, em finalização, eu acho que o Memphis tem uma finalização superior ao do Lingard. Então, se ele tivesse ali, muito provavelmente ele faria o gol também. É difícil, o Si, né? O Si não vai pro jogo, mas eu acho que a finalização, a efetividade, a eficiência do Memphis cara a cara é indiscutível e hoje eu acho que é superior à do Lingard. Só que o Memphis cria uma daquela por jogo quando cria. O Lingard, se ele tiver 3 e 2 ele fizer, pra mim tá tranquilo.
Ele gera jogo, ele acha, ele toca, ele aproxima, ele se apresenta, ele vai fazer triangulação no meio-campo, ele se apresenta com o Bidu, com o Mateuzinho, aonde ele tiver, ele tem inteligência. Ele tem inteligência. E mesmo que ele tenha um pouco a menos na sua cabeça, né? Se você acha isso, que ele tem um pouco a menos de qualidade do que o Memphis, ele gera tanto jogo a mais, isso se compensa e ele fica um passo à frente do Memphis. Então, é, não tô falando que tem que escorraçar o Memphis. Eu sou muito grato ao Memphis. O Memphis foi muito importante no processo de restabilização, digamos assim, do Corinthians em cenário nacional de futebol. O Memphis veio pro Corinthians num momento que foi muito importante pra gente. Ajudou pra caralho a tirar a gente da briga do rebaixamento de 24. Ajudou pra caralho no Paulista e na Copa do Brasil de 25. Foi protagonista. O Memphis tá na página da história do Corinthians. Não tô falando que o Memphis é ídolo, tá? Mas quando a gente lembrar de grandes jogadores que vestiram a camisa do Corinthians, principalmente no cenário internacional, né, e europeu, e que é muito destacado aqui no Brasil, porque não são tantos europeus dessa prateleira que vem jogar no Brasil, o Memphis vai estar lá, gente. O Memphis entrou pra história do Corinthians. O Memphis tá na galeria de títulos do Corinthians com 3 títulos. Um paulista inesquecível em cima do Palmeiras, uma Copa do Brasil inesquecível eliminando o próprio Palmeiras com um gol no jogo de ida, e uma Supercopa do Brasil. Ah, não, a Copa do Brasil também com gol na final, né, contra o Vasco. Uma jogada maravilhosa que entra pro livro de história do Corinthians, um dos gols mais bonitos, talvez, mais bem trabalhados, talvez um dos maiores contra-ataques da história do Corinthians. Isso vai estar na história, tá? Talvez a gente não se dê conta porque a gente tá vivendo e é muito fresco na memória. Mas isso vai estar na história. Daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, você vai se pegar no YouTube vendo esse gol e vai lembrar: caralho, que golaço! Que jogada do Bidon! E o Memphis concluiu essa jogada. Então o Memphis vai estar na história do Corinthians. E uma Supercopa do Brasil, onde ele faz o gol lá que é anulado e tal, mas enfim, perde uma chance no primeiro tempo também, mas joga muito bem a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. O Memphis foi muito importante para a história do Corinthians de 24 a 26. É inegável, tá? Eu sou muito grato ao Memphis. Mas assim, num cenário atual de caminhar para uma renovação pré-Copa, para mim é nítido que o Memphis tirou um pouco o pé. Quanto mais foi se aproximando da Copa do Mundo, a gente falta o quê? 20 dias para a convocação da Copa do Mundo. Quanto mais se aproximou, mais o Memphis tirou o pé. Não julgo. Se eu fosse ele, talvez eu fizesse o mesmo. Faria o mesmo. Ou pior ainda, enfim. A gente tem muita gente que se revolta com o salário dele. Não é culpa dele. Ele jogou. Aqui, ó. Isso aqui que eu aceito, ó. 6 milhões, é isso aqui, é carro, é motorista, é segurança, é serviço de vinho, é ficar no hotel, é ter apartamento, é casa, eu quero helicóptero, eu quero. É segurança. Enfim. Ele propôs. Ele não colocou uma arma na cabeça de ninguém e mandou aceitar. A diretoria do Corinthians teria que ser competente para avaliar o que era possível, o que não era possível, colocar, discutir, negociar, ó, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, e tirar pelo menos, sei lá, uns 20, 25% do custo que tem com o Memphis. Ainda assim seria caro, mas seria muito menos oneroso para os cofres do clube. Cofres do clube. E aí, o Corinthians não fez essa negociação, o Corinthians foi muito jogou em desfavorecimento, né? Era uma fase ruim do Corinthians, era um presidente novo tentando se fortalecer, que era o Augusto Melo, tentando ganhar força, tentando entender como funcionava, tentando ter uma contratação de peso, assinou, tava numa posição mais fraca da negociação, apertou a mão, assinou e beleza. A partir do momento que você assinou o papel, tem o famoso palavra de homem não faz curva, e além disso, assinou o papel, amigão, já era. O cara tá protegido e ninguém colocou uma arma na sua cabeça pra dar tudo que o cara queria. Então, assim, o salário do Memphis é caro, é verdade, a negociação pode ter sido prejudicial financeiramente em alguns quesitos, é verdade, mas é verdade também que se o Memphis não tivesse, o Corinthians não teria ganhado os 3 títulos que ganhou. O Corinthians não teria a relevância atual que tem. Então, acho que o Chico Garcia fala isso bastante e eu concordo com ele. Pô, é verdade, você tem que se organizar financeiramente e não pode fazer loucura pra montar elenco. Só que se você não monta um elenco competitivo, você não briga por título, você não briga por pacote de transmissão, você não tá nas principais competições nacionais e internacionais, o seu patrocínio não tem tanta relevância. Pensa quanto subiu a cota de patrocínio do Corinthians assim que o Memphis foi anunciado, além de pagarem, obviamente, o salário dele. Quantas marcas não queriam estampar, nem que fosse o umbigo da camisa do Corinthians, porque sabiam que a Europa, mesmo que uma fatia pequena,
assistiria aos jogos do Corinthians. A Holanda, muitos holandeses assistindo o jogo do Corinthians. Então, a cota de patrocínio já sobe no mínimo 20, 30% para estampar a camisa do Corinthians. Então, assim, a arrecadação também foi muito grande. Entendeu? Então, a gente fala que quanto é o salário do Memphis? O Corinthians paga 4 milhões, que daria, sei lá, 48 milhões no ano. Só a premiação da Copa do Brasil que o Memphis trouxe pro Corinthians já paga quase 2 anos de salário, entendeu? Eu sei, o Corinthians tem outras obrigações financeiras que não só o Memphis. Então, tô deixando um capítulo grande pro Memphis aqui pra deixar claro. Não tem nada com pessoal com o Memphis, inclusive, sou muito grato e tal. Agora, se a renegociação de contrato e essa renovação não for feita num molde que seja bom para o Corinthians, tipo, cara, se for pagar alguma coisa, porque a gente também pode falar, né? Não vou pagar nada, não aceito pagar nada. Pô, mas a gente paga pra Félix Torres, paga pra Pedro Raul, paga pra Dieguinho, paga pra não sei o que, paga pra Kaká, paga pra. Porra, o Memphis, 1 milhão. 1 milhão é justo pro Memphis. Acho que 1 milhão, né? Dá uns 180 mil euros, talvez. O Lingard ganha 100 mil euros, o Memphis ainda vai estar ganhando mais que o Lingard. Acho que vale, meu. Acho que vale. Não vai ser tão onerosa pro clube. O Corinthians abriu mão de alguns ativos que. Alguns passivos, na verdade, né? Então, que tinham a receita consumida ali de forma muito rápida. É verdade que o Corinthians ainda tem uma dívida de 42 milhões com o Memphis, 40 milhões, que não pagou. Então, assim, o Corinthians precisa pagar o Memphis. Só que precisa pagar ainda, vai fazer mais um contrato caro. Então, assim, tem que ver muito bem como vai ser feita essa negociação de renovação com o Memphis. E assim, o Lingard bem é um bom sinal pra dizer que o Memphis pode ir, tá? Eu sinceramente fico triste com isso. Eu acho que daria pra ter um time que talvez desse pros dois jogarem, mas com o Garro do jeito que tá, e o Yuri do jeito que tá, e a formação tática defensiva do jeito que tá, é muito difícil encaixar o Memphis nesse time. E com a entrega que o Lingard executa por jogo, em 3 jogos jogando assim, a Fiel nunca mais vai querer ver o Memphis andando em campo. Entendeu? Vai se dar por satisfeita com o Lingard, mesmo que o Lingard esteja um nível abaixo ou acima de qualidade com o Memphis. Então, também falei isso alguns vídeos atrás. É inevitável a comparação, né? 2 europeus chegaram, momentos diferentes. O Lingard ganha 1/10 do salário do Memphis. 1/10. O Memphis ganha 10 vezes mais que o Lingard, atualmente, tá? O Lingard ganha 100 mil euros, que dá mais ou menos uns 600 mil reais, e o Memphis ganha 6 milhas com patrocínio, blá, blá, blá. Mas enfim, é uma comparação. É inevitável fazer essa comparação. Infelizmente, o mundo do futebol tem os números muito divulgados, invasivo, antiético ou não, é uma verdade, e é uma conta inevitável na mente do torcedor, e imagino que seja também do diretor financeiro do Corinthians. Então, as contas são feitas, o que é mensurável tem que ser mensurado. E hoje eu não acho que o Memphis entregue 10 vezes mais que o Lingard para ter um salário 10 vezes maior, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Então, estou muito surpreso com o Lingard. O Corinthians faz um jogo muito bem, defensivamente não sofre. André e Bidon fizeram uma partida muito boa na distribuição de jogadas. Garro pifando bola como a gente gosta de ver. E Yuri perdendo gol, mas entregando e gerando muito jogo. Ele só perde gol porque ele cria a chance. Já falei isso aqui também. E o Lingard na frente do gol, matando. Jogador de nível europeu não sente essas chances. Ele mata a jogada e acabou. E aqui, ó, faça o JL. Então, sem muito mistério, rapaziada, mais um grande jogo do Corinthians, mais uma grande atuação. Esse vídeo acabou sendo muito mais sobre Lingard e Memphis, porque é a tendência dos fatos, é a tendência que entra em discussão e debate se o Memphis volta, se não volta, quando volta, como recupera. Eu acho, sinceramente, que o Fernando Diniz, como bom gestor de grupo que é, quando o Memphis voltar, a tendência é que ele fique no banco se o Lingard mantiver esse nível de atuação. Fechou? Então é isso, bom feriado pra todo mundo. Bebam com moderação, curtam feriado, tá na praia, tá em outro estado, tá em São Paulo, vai ficar por aqui, vai ficar em casa, vai descansar, vai trabalhar, vai rodar no aplicativo, vai fazer a entrega. É nóis, tamo junto, Corinthians até o fim. Fui!